Bom dia, hoje iremos apresentar o seminário sobre Sistema Nacional de Unidades de Conservações. Nosso tema é o Reserva Extrativista e Reserva de Fauna. Somos a equipe 5 e os componentes são Brenda Martins, José Carlos, Joina Oliveira, Leutenberg Coelho, Mariana Rosas e Mônica Ferreira. Bom dia, sou a aluna Joina Oliveira e irei abordar o tema Reservas Extrativistas. As reservas extrativistas são espaços territoriais protegidos cujo objetivo principal é a proteção de vidas e do modo cultural, assegurando o uso sustentável daquela área. Então, alguns exemplos de reservas extrativistas são a de Chico Mendes e a do Rio Xingu, entre outras. A fundamentação legal das reservas extrativistas está inclusa no decreto de número 98.997, do dia 30 de janeiro de 1990. Contém 7 artigos. Vamos ver. O artigo 1º fala que as reservas extrativistas são espaços territoriais destinados à exploração autossustentável e à conservação dos recursos renováveis por populações extrativistas. As populações que vivem nessas áreas utilizam das atividades extrativistas para seu próprio consumo. Também pode implementar a produção agrícola e também a criação de animais de pequeno porte, visando também sempre a não degradação do meio ambiente ao praticar essas atividades, utilizando sempre práticas de uso sustentável e renováveis. O artigo 2º fala que o Poder Executivo criará reservas extrativistas em espaços considerados de interesses ecológicos e sociais. Esses espaços territoriais, considerados de interesses ecológicos e sociais, são aquelas áreas que possuem características naturais ou exemplares da biota que possibilitem a exploração autossustentável daquela área. O artigo 3º fala do ato da criação que constarão os limites geográficos da população destinatária e as medidas a serem tomadas pelo Poder Executivo, que no caso fica ao cargo do IBAMA, a tomar as desapropriações que se fizerem necessárias. O artigo 4º fala sobre a exploração sustentável e a conservação dos recursos naturais, que será regulada pelo contrato de concessão do real uso. E no artigo 5º, caberá ao IBAMA supervisionar as áreas extrativistas e acompanhar o cumprimento das condições estipuladas no contrato que trará o artigo anterior, que no caso é o do real uso, que será garantido o direito de produzir em áreas de reservas extrativistas. Bom dia, meu nome é Mariana Rosas e eu vou falar um pouco sobre as principais características e sobre o nível de proteção das reservas extrativistas. A ideia de reserva extrativista surgiu em 1985, durante o primeiro Encontro Nacional dos Seringueiros, como uma proposta para assegurar a permanência destes em suas colocações ameaçadas pela expansão de grandes pastagens, pela especulação fundiária e pelo desmatamento. O conceito surgiu entre populações extrativistas a partir da comparação com as reservas indígenas e com as mesmas características básicas. As terras são da União e o usufruto é das comunidades, uma espécie de reforma agrária apropriada para os moradores da floresta. E aqui temos uma imagem que demonstra essa ideia da reforma agrária, onde a terra é para produzir comida e sustento para a população e não o deserto verde, que seriam grandes pastagens ou mesmo grandes áreas de monocultura. Em 1990, na ocasião da assinatura do decreto, o então presidente da República, José Sarney, criou as primeiras 4 reservas extrativistas na Amazônia, num total de 2.162.989 hectares. No Acre, foram criadas as Resex Chico Mendes e Alto Juruaçu. Em Rondônia, a Resex do Rio Ouro Preto e no Amapá, a Resex do Rio Cajari. E agora, vamos falar um pouco sobre as principais características. As atividades produtivas geradas e desenvolvidas nas reservas extrativistas, considerando o perfil destas, estão intrinsecamente focadas para uma economia voltada à sustentabilidade da população tradicional ali residente, que, se bem organizada e trabalhada de forma coletiva, tem um cardápio de várias possibilidades que a floresta oferece, desde sementes, óleos, produção de mel, látex, castanha, entre outros produtos advindos da floresta.
As populações que lá vivem preservam vínculos tradicionais com a terra, mantêm estilo de vida e forma de sustentação embasada por ações extrativistas e complementarmente em agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. E aqui temos duas imagens. Uma que mostra homens e mulheres cuidando de uma horta, que traz essa ideia da agricultura de subsistência, e a estudante Stephanie no lombo de um dos búfalos criados por seu pai em uma resex no Pará, que traz essa ideia da criação de animais de pequeno porte, que também demonstra que, como uma unidade de uso sustentável, a economia gerada numa resex não pode ser de grande escala, capaz de concorrer com mercados, mas voltada à sustentabilidade da população tradicional ali residente. E essa relação com esses animais, com esse cuidar da terra, muitas vezes se dá não só de forma pela necessidade do sustento, mas também de forma afetiva com aquele modo de viver. Agora, sobre o nível de proteção. A área das resex pertence ao domínio do poder público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais. As áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e com o disposto no plano de manejo da unidade, assim como a pesquisa científica, que é permitida e incentivada, desde que autorizada pelo órgão ambiental responsável. E aqui temos uma imagem de estudantes participando de aula de campo em reserva extrativista de Babaçu, aqui mesmo no Maranhão. Por outro lado, é proibida na área a prática da caça amadorística ou profissional. A exploração comercial de recursos madeireiros é limitada em bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na reserva, conforme disposto em regulamento e no seu plano de manejo, que, conforme o capítulo 4 do Decreto número 4.340, de 22 de agosto de 2002, deve ser elaborado pelo órgão gestor e aprovado em resolução do Conselho Deliberativo, após prévia aprovação do órgão executor e estar disponível para consulta do público na sede da unidade de conservação e no centro de documentação do órgão executor. E aqui temos a foto de uma caçadora ao lado de uma girafa negra morta, que demonstra que o que por vezes pode ser lazer ou mesmo esporte para alguns, para alguns humanos, não deixa de causar impactos e danos à biodiversidade desses locais onde são realizadas essas caças. E ficamos agora com um vídeo do site El País, que mostra a situação da resex Verde para Sempre, no Pará, que pode ser estendida às outras resex pelo Brasil devido à atual conjuntura político-social do Brasil. A Resex Verde para Sempre é a maior resex do Brasil em extensão geográfica. Ela tem mais de 1 milhão de hectares de terra e ela foi criada em 2004. E as famílias que estão lá, elas são as responsáveis, para cuidar da terra. Eu digo que eles são os grandes guardiães da floresta, e da terra. Hoje existe uma articulação por conta do cenário político que começa lá em Brasília e que desce e chega até o nosso município com uma ideia diferente, com uma ideia de que a reserva ela precisa ser mudada. Nós temos a maior reserva extrativista do Brasil e do mundo, uma das maiores do mundo, está no município de Mostra, um município carente que nós não temos hidrelétrica, nós não temos minério, nós não temos grandes indústrias, nós não temos grande geração de emprego. Hoje, nós, das comunidades da Verde para Sempre, nós estamos num momento, num período que a gente chama de período ameaçador. A situação de conflito sempre existiu nessa região e em determinado período ele é maior e outro é menor.
Hoje a gente está nesse ciclo vivenciando uma intensidade maior de conflitos que a gente já existia pré-existente anteriormente. Isso é, claro, ligado a discursos, né, do presidente, etc. Nós somos os maior contemplados preservar nossos rios e a nossa floresta. Então a gente quer preservação sim, mas queremos também que o nosso povo tenha uma qualidade de vida. Hoje, você sabe que a gente vive sob uma ameaça de um grande desmantelamento do sistema socioambiental, sobretudo na Amazônia. A questão central é a proposta número 1 deles, da mudança de categoria da reserva extrativista, que isso implicaria em abrir as porteiras para a venda de terras, para a ocupação desses territórios, para a expulsão ou forçada ou então pela força da economia dos extrativistas que hoje têm uma grande riqueza, eles têm um território nas mãos. Essas terras eram disputadas com um grupo de latifúndio. O suposto dono arrendava as fazendas para outros fazendeiros. E os fazendeiros queriam que os moradores grilagem, né? Nosso objetivo era garantir a terra e a biodiversidade para os moradores. Porque o objetivo das madeireiras e do grupo empresarial era irrigar tudo isso aqui, tudo gradear para poder plantar soja. Antes da reserva, o abandono total existia, né? Eu acho que para nós foi uma benção a receber a reserva no nosso Pará aqui, né? Porque é aí que a gente conseguiu diminuir os impactos florestal, ambiental e também sobre os madeireiros clandestinos, né? É o medo que a gente tem, né? De voltar ao que era antes. Tem pessoas que passam necessidade dentro da reserva. Nós nunca passamos fome. Até porque a gente tem uma terra a qual pode trabalhar. Só passa fome pessoas que for preguiçoso. Eu brinco com a mulher, digo, poxa, eu acho que eu trabalho só para o meu alimento, porque eu estou gordinho e não sei de onde é que o cara diz que aqui tem miséria. Aqui é mudança. Mas esse é um movimento que não se restringe a Verde para sempre. É um movimento nacionalizado, em especial na Amazônia, onde nós temos o maior número de reservas extrativistas e projetos de assentamentos extrativistas. Todas ou quase todas as reservas do Brasil passam por esse problema de animal de grande porte dentro das reservas de conservação. Então hoje o nosso sentimento não é mudar a categoria da reserva, mudar o artigo 18, que aí vai contemplar todas as reservas do Brasil, ou seja... Esses interesses, eles têm como pano de fundo a disputa por terra. Né? Isso envolve unidade de conservação, projeto de assentamento agroextrativistas, áreas dos quilombolas, hoje de Porto de Mós também, tudo está correlacionado. Mas agora preciso que o governo desista dessa ideia de querer fazer qualquer mudança, seja de diminuir área, seja de mudar categoria, assim como a sociedade brasileira também precisa ajudar o povo daqui a manter isso que a gente tem, que não é só para nós, é para todo mundo. Não só pensando em mim, que eu sempre falo, eu não penso em mim, eu penso na geração que vem depois de mim. Porque se eu não lutar para deixar alguma coisa para os meus filhos, então não adianta eu estar trabalhando. O meio ambiente quem segura realmente são os guardiões da floresta e das águas, que é as populações tradicionais. E eles têm que lutar por isso, né? Porque eu já estou no fim da vida. Sejam bem-vindos à apresentação com o tema Reserva Extrativista. Meu nome é José Carlos e hoje eu vou falar sobre algumas reservas extrativistas no Brasil. Vamos começar falando pela Resex Chico Mendes, também conhecida como Reserva Extrativista Chico Mendes. Vamos falar um pouco sobre ela.
Bem, a esfera administrativa que conduz ela é a federal. Ela está localizada no estado do Acre, que abrange os municípios Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Epitaciolândia, Rio Branco, Sena Madureira e Chapuri. A categoria dela, como eu já falei, é reserva extrativista. O bioma dessa reserva é o amazônico. Ela possui 970.570 hectares. Essa reserva foi estabelecida com o decreto número 99.144, no dia 12 de março de 1990. O gestor da reserva é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Bem, vamos falar agora sobre os objetivos dela. Baseada na agricultura e na criação de animais de pequeno porte, ela tem como objetivo básico proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais dessa reserva. Bem, basicamente, o objetivo dela é que para assegurar e proteger o uso sustentável dessa reserva. Agora eu vou falar um pouco sobre os produtos extraídos e como são usados. Bem, os produtos extraídos são sementes florestais, óleo de copaíba, andiroba, manejo florestal comunitário e a produção de mel a partir das abelhas nativas, cacau, látex e castanha do Pará, e entre outros. Bem, esses produtos são utilizados para a economia sustentável da população que reside no local. A castanha do Pará representa a principal atividade econômica desta região. O látex é utilizado para a fabricação de preservativos femininos. O cacau nativo também é bastante explorado e também fomenta a atividade econômica da região. Então, para resumir, basicamente, o cacau e a castanha do Pará são bastante usados na economia sustentável da população desta região. Agora chegamos nas atrações dessa reserva. Bem, a principal atração foi inaugurada em agosto de 2017, conhecida como Trilha Chico Mendes. A trilha possui 90 km, mas o projeto é de 300 km. Essa trilha percorre diversas colocações onde vivem os moradores tradicionais daquela região, que hospedam os visitantes e contam várias histórias. Eles contam várias histórias sobre a floresta e como começou a criação da reserva. Bem, então pessoal, esse foi o exemplo da reserva Chico Mendes e agora vamos para o próximo exemplo. Bem, agora vamos falar sobre a Resex Rio Xingu, conhecida também como Reserva Extrativista Rio Xingu. Bem, a esfera que administra ela também é a federal. Esta reserva está localizada no estado do Pará, no município de Altamira. A categoria dela é a reserva extrativista e também pertence ao bioma amazônico. Esta reserva tem 303.000 hectares, criada a partir do dia 5 de julho de 2008. A coordenação dela é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a coordenação regional é o Escritório Insíbio Altamira, Pará. Agora vamos falar sobre os objetivos dessa reserva. Bem, ela beneficia cerca de 60 famílias que têm na exploração de recursos florestais e pesqueiros suas principais atividades produtivas. Bem, outro objetivo é proteger os meios de vida e a cultura da população extrativista residente na área. E a sua abrangência é assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Bem, ela tem quase os mesmos objetivos que a outra reserva. Então, é isso. Agora vamos para o próximo tópico. Bem, na reserva extrativista, no Pará, a população tradicional atua na coleta de castanhas do Brasil, popularmente conhecida como castanha do Pará, bem como na produção
das farinhas de coco-babaçu e de mandioca, além do óleo de babaçu, e a extração sustentável da borracha. Os comunitários se organizam por meio de associações de moradores da Reserva Extrativista do Rio Xingu. Bem, eles organizam isso para decidir quais famílias vão fazer tal tarefa. Então, a castanha do Pará, sua casca é muito resistente e requer grande esforço para ser extraída manualmente. Constitui-se um fruto com alto teor calórico e proteico, contendo selênio, que combate os radicais livres. Muitos estudos recomendam a prevenção do câncer. Bem, agora vamos falar um pouco sobre a fauna e a flora desta reserva. Bem, a fauna constitui de aves, mamíferos, hepatofauna e ictiofauna. Bem, na região existem 376 espécies de aves e 16 são espécies endêmicas, que essas espécies só existem lá. Bem, agora falando um pouco dos mamíferos, lá existe no mínimo 82 espécies e 11 são endêmicas. Bem, agora falando sobre herpetofauna, é a unidade de ambientes existentes na Terra do meio. Resultam duas combinações distintas, fitofisionomias e relevos. Agora falando sobre ictiofauna, lá tem 387 espécies de peixe no Rio Xingu, que inclui vários casos de endêmicos. Então, nessa região existem muitas espécies de peixe endêmica que só existe naquela reserva. Agora vamos falar um pouco sobre a flora desta reserva. Dentro da Resex Rio Xingu, pode-se observar a ocorrência de dois tipos principais de vegetação. A floresta ombrófila aberta, que ocupa a maior parte da área, e a floresta ombrófila densa, baseada em inventários realizados em áreas próximas. Se considera que um número aproximado de 200 espécies vegetais deve ocorrer na Terra do Meio. Bem, pessoal, essa foi minha apresentação sobre os exemplos brasileiros de reservas extrativistas. Espero que tenham gostado e uma ótima aula a todos. Bom, iremos falar um pouco sobre a fundamentação teórica da reserva de fauna. A reserva de fauna é uma área natural, com animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias. São adequadas para estudos técnicos científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. No inciso 1 do artigo 40 da Lei de número 9.605, diz que entende-se por unidade de conservação de uso sustentável as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, as reservas de fauna, as reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio natural. Já no inciso 2, diz que a ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de uso sustentável será considerada circunstância agravante para a fixação de pena. No inciso 3, diz que, se o crime for culposo, a pena poderá ser reduzida à metade. Agora iremos falar um pouco sobre as principais características da reserva de fauna. A reserva de fauna faz parte da unidade de uso sustentável. Essas unidades são destinadas para a promoção de atividades educativas, todas elas relacionadas à sustentabilidade. A reserva de fauna, também conhecida como REFAL, é uma área natural, ou seja, são territórios delimitados e geridos com o objetivo de conservar o seu patrimônio natural. Isso inclui elementos ecológicos, históricos, geológicos e até mesmo culturais. Nesta área natural, estão presentes espécies nativas, sejam elas terrestres ou aquáticas, que residem nesta área, ou até mesmo as aves migratórias. Na foto,
Podemos ver aqui o exemplo da primeira reserva de fauna no Brasil. As reservas de fauna foram introduzidas pela Lei 9.985 do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. As reservas de fauna foram introduzidas por lei federal e terão como órgão responsável pela sua administração o Instituto Chico Mendes. Todas as terras que compõem uma reserva de fauna são de posse e domínio público. Áreas particulares que adentrem em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o procedimento previsto pela lei brasileira. Na reserva de fauna, é permitida a realização de pesquisas e experimentos que busquem tornar economicamente viável a exploração comercial sustentável de espécies de fauna nativa. Na reserva de fauna, não é permitido qualquer tipo de caça, independente se elas são amadoras ou até mesmo as profissionais. Produtos e subprodutos que são resultantes de pesquisas podem ser comercializados, desde que os mesmos obedeçam ao que é determinado sobre a fauna na legislação brasileira. As visitas públicas são permitidas na reserva de fauna, desde que estejam de acordo com as normas exigidas pelo órgão que está responsável pela sua administração. Martins Costa, e eu vim aqui trazer hoje 2 exemplos de reserva de fauna no Brasil. Outro exemplo que eu venho trazer aqui para vocês é a Baía de Babitonga, que fica em Santa Catarina, ou também chamada somente Baía Babitonga. As presenças de riquezas nessa baía, construção e necessidade de proteger os ecossistemas do impacto das atividades humanas. Em destaque, algumas espécies de cetáceos, como toinha, boto cinza, crustáceos como caranguejo, uçá e o mero. São exemplos da ictiofauna, considerando o fato de constatarem na Instrução Normativa MMA número 5, culminando na proposta de criação de uma unidade de conservação para a área. As margens da baía, ganhando destaque às margens norte, existem resquícios importantes da Mata Atlântica. Essa natureza exuberante da Baía de Babitonga, em Santa Catarina, é alvo de muitos turistas que vão lá para visitar e ver as suas belezas. Bom, esse foi o meu trabalho. Brenda Martins Costa.